Olá, OABeiros e concurseiros. Eu sou a professora Samira, aqui do IBV Cursos, e no encontro de hoje vou falar um pouquinho sobre os crimes contra a honra. A honra é um direito fundamental que está previsto e protegido lá na Constituição Federal, e considerando a relevância desse bem, o legislador resolveu tipificar condutas dentro do Código Penal, que é o ramo mais rígido do direito, resolveu então tipificar condutas para proteger esse bem jurídico honra. Mas afinal, o que é a honra? A honra é um conjunto de atributos físicos, morais e intelectuais que fazem da pessoa merecedora de respeito no âmbito social, na sua comunidade. E essa honra, ela pode ser classificada em honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é aquele conceito que as pessoas têm sobre a gente, que terceiros têm sobre os atributos de alguém. Já a honra subjetiva é o conceito que a própria pessoa tem de si, é aquilo que ela acredita sobre seus próprios atributos físicos, morais e intelectuais. Resumindo, a honra subjetiva é a autoestima, é o amor próprio e por isso também deve ser protegida no direito penal. Então vamos lá, os crimes contra a honra estão dentro do capítulo dos crimes contra a pessoa a partir do artigo 138 do Código Penal. Então, vamos dar uma olhada. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A calúnia, o primeiro dos crimes contra a honra, ela protege a honra objetiva, daquela classificação que eu dei agora há pouco, é a honra objetiva, ou seja, aquilo que terceiros pensam sobre a vítima. Então, a calúnia é considerada dos 3 crimes contra a honra que veremos hoje, no tipo fundamental, no tipo simples, é a mais grave, entre calúnia, difamação e injúria. A calúnia é a que tem a pena mais grave, mas mesmo assim a pena máxima é 2 anos e é considerada uma infração de menor potencial ofensivo. Então, o crime de calúnia consiste em imputar um fato a alguém. E esse fato, ele deve ser criminoso, ou seja, tipificado no Código Penal ou em alguma lei esparsa como crime. Por isso que a calúnia é considerada a mais grave, porque você imputa falsamente a uma determinada pessoa que ela cometeu um crime que ela, claro, não cometeu. Então vamos exemplificar para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos supor que eu saio dizendo no meu bairro que determinado vizinho entrou na casa do outro e furtou o tênis naquela madrugada. Então, nessa situação, eu estou imputando um fato. Esse fato tem que ter autoria, um autor determinado e as circunstâncias do fato, que foi Joãozinho entrou na casa de Pedro e furtou um tênis. Então, esse é um fato e que é crime, porque existe o artigo 155 no Código Penal, que traz como crime subtrair coisa alheia. Então, nessa situação, tomem cuidado, porque quando eu digo que a calúnia é imputar um fato, eu não posso imputar a Joãozinho uma característica negativa, mas sim um fato. Se eu disser que Joãozinho é ladrão, isso não é imputar um fato. Imputar um fato é dizer que ele entrou na casa alheia e furtou um tênis. Outro detalhe aqui importante, considerando que a calúnia, então, tem requisitos, e o primeiro deles é esse que estamos vendo agora, imputação de um fato determinado que seja criminoso. É questão muito recorrente em provas, tanto de OAB como de concurso público, é no que diz respeito à contravenção penal. Inclusive já caiu na OAB que Caio explorava jogo do bicho. E aí foi perguntado qual crime contra a honra era esse. Quando eu digo que Caio explorava jogo do bicho, eu não estou imputando um crime, mas sim uma contravenção penal.
E considerando que a contravenção penal não é crime, então o crime já não é o de calúnia, o crime contra a honra cometido pelo aquele que disse que Caio explorava o jogo do bicho, é a difamação, como iremos ver melhor daqui a pouco. Então, vamos agora ao segundo requisito. A ofensa deve se dirigir à pessoa determinada. É como eu disse, tem que ter autoria determinada e as circunstâncias. E o terceiro requisito para a configuração do crime de calúnia é a falsidade da imputação. Então, só existe calúnia quando a pessoa, o caluniador, ele inventou aquele fato. Ou seja, a vítima ela não cometeu aquele fato. E a falsidade dessa imputação, que é elementar do crime de calúnia, pode ser tanto no aspecto que aquele fato nunca aconteceu, ou então pode ser no aspecto da autoria. O fato aconteceu, mas não foi aquela pessoa que o caluniador está apontando que realmente cometeu aquele fato criminoso. Então, considerando que a calúnia tem como requisito a falsidade da imputação, podemos concluir o quê? Que se aquele fato não for falso, mas sim verdadeiro, o fato é atípico, não existe crime de calúnia. Então, considerando que existe o interesse público de saber quem é o real autor de um crime, o legislador decidiu por criar um instrumento chamado exceção da verdade. A exceção da verdade é um procedimento incidental em que o ofendido, o ofensor, para se eximir de responder pelo crime de calúnia, ele pode, no momento da defesa, provar o quê? Provar que aquele fato que ele imputou à vítima não é falso, mas sim verdadeiro. E se o fato for verdadeiro, então não estaria configurada a elementar falsidade da imputação. Então, na calúnia, de todos os crimes contra a honra, posso dizer que na calúnia a regra é que cabe exceção da verdade. Pode, então, o querelado, no caso, comprovar que aquilo que ele disse é verdade, que aquele fato criminoso ocorreu e que aquela pessoa foi autora daquele crime. Todavia, o próprio legislador criou 3 exceções, 3 situações em que o querelado não poderá provar que aquilo que ele disse é verdade. Então, ele não vai poder se eximir daquela responsabilidade penal. Então, veremos agora quais são essas 3 situações. Essas situações estão elencadas no parágrafo 3º lá do artigo 138. Admite-se a prova da verdade, salvo, primeira situação, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, perceba aqui que o ofendido não pode ser responsabilizado por um fato, porque no passado, aquele fato que está sendo imputado a ele, era um fato que o legislador entendeu que o crime só poderia ser apurado por ação penal privada, ou seja, que dependia então de queixa-crime da vítima. E se naquela situação, naquele fato criminoso, a própria vítima não quis perseguir, não quis entrar com a ação penal, não quis entrar com a queixa-crime, então não poderia agora o caluniador querer comprovar que aquilo realmente aconteceu, que o fato que ele está imputando à vítima não é falso, ele não poderá se eximir então dessa responsabilidade quando a ação penal era privada, salvo se nesse fato criminoso que ele imputou já houve sentença irrecorrível, porque aí tudo bem, o judiciário já disse realmente que aquela pessoa cometeu o crime, então não teria calúnia alguma, já que o fato seria verdadeiro. Segunda situação, então, que não cabe exceção da verdade. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas, no número 1 do artigo 141, que eu já coloquei aqui para vocês, presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Nessa situação,
O legislador quis colocar essa exceção por razões políticas e diplomáticas. Porque se o presidente realmente tiver cometido um crime, existe todo um procedimento formal próprio de apuração estabelecido lá na Constituição Federal. Então não seria, no caso, a pessoa física aqui que num processo vai poder comprovar que o presidente da República realmente cometeu aquele crime. E na situação do chefe de governo estrangeiro, são razões diplomáticas, porque nessas situações envolvem relações internacionais dos países e existem as imunidades diplomáticas. Terceira exceção, então, quando não cabe exceção da verdade, está no inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, nessa situação, se o ofendido, nesse fato imputado, já foi processado e o judiciário já absolveu, então esse fato não pode mais ser imputado a ele. Por quê? Porque existe a autoridade da coisa julgada, não podendo mais aquele fato ser discutido novamente. Então vamos agora para o próximo crime contra a honra, que é a difamação. Só que antes eu preparei aqui uma tabelinha para vocês e nós vamos aos poucos, a cada crime contra a honra, completando as colunas dessa tabela. Então antes de avançarmos para difamação, vamos completar a tabela aqui no que diz respeito à calúnia. Então, como eu já disse para vocês, para resumirmos, na calúnia atribui-se um fato determinado à vítima e esse fato é criminoso. Na calúnia se atinge a honra objetiva da vítima, que é aquilo que terceiros pensam sobre a vítima. Pressupõe-se também que a imputação seja falsa, pois a falsidade da imputação é elementar do tipo penal de calúnia. Em relação à consumação, esse crime de calúnia só se consuma quando terceiros tomam conhecimento da ofensa, já que é um crime que protege a honra objetiva, que é aquilo que terceiros pensam sobre a vítima, então o crime só pode se consumar quando um terceiro toma conhecimento da ofensa, ainda que seja uma única pessoa, não importando qual é o momento que a vítima toma conhecimento, mas sim terceiro. E o crime de calúnia, crime contra a honra, é um crime formal. E o que isso significa? Que o crime se consuma no momento da conduta, não importando o momento do resultado naturalístico. Ou seja, no momento que é imputado um fato criminoso à vítima, o crime já está consumado, não importando se esse ofensor conseguiu atingir a honra objetiva da vítima. Pode ser que os terceiros não tenham nem dado credibilidade ao que ele disse, portanto, a honra da vítima não teria sido manchada, arranhada, denegrida, mas isso não importa. Por quê? Porque já está consumado no momento da conduta, já que os crimes formais são crimes de consumação antecipada. Então, vamos colocar aqui que a consumação se dá no momento que terceiros tomam conhecimento da ofensa. Por último, cabe exceção da verdade? Vimos que a regra é que sim, a regra é que cabe, não cabe aqui na tabela, mas vocês já sabem que existem 3 exceções. Bom, então agora vamos para o próximo crime, crime de difamação, que está previsto no artigo 139 do Código Penal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, aqui na difamação, do mesmo modo que a calúnia, a objetividade jurídica protegida também é a honra objetiva, que é aquilo que terceiros pensam sobre a reputação da vítima.
Aqui na difamação, também de modo parecido com a calúnia, existe a imputação de um fato determinado. Só que esse fato determinado não pode ser criminoso, é qualquer outro fato que possa manchar a honra da vítima, mas que não seja previsto no ordenamento jurídico como crime, podendo, como eu já disse hoje, ser até uma contravenção penal, mas não pode ser crime. Então, por exemplo, haveria crime de difamação se um vizinho começasse a dizer para os outros que determinada mulher, que é casada, na madrugada, quando seu marido começa a dormir, começa a roncar, ela sai de casa e vai ter relações sexuais com outro vizinho. Considerando que esse fato determinado que foi imputado à vizinha não é crime, até porque já faz algum tempo o adultério não é mais considerado crime no nosso direito penal, então isso é um fato ofensivo, mas um fato ofensivo não considerado crime, portanto, configura o crime de difamação e não de calúnia. Note-se então que aqui na difamação um outro detalhe importante para diferenciar do crime de calúnia é que nem importa se essa imputação seja falsa ou verdadeira. Eu falei para vocês que a vizinha estava tendo relações sexuais com o vizinho. Não importa se isso é verdade, ainda que isso seja verdade, não deve ninguém ficar espalhando isso na vizinhança para manchar a imagem daquela vizinha. Então, qual é o recado que fica aí do direito penal para vocês? Tome cada um conta da sua própria vida. Pare de tomar conta da vida alheia. Então, tomem bastante cuidado, já que qualquer fato ofensivo pode caracterizar crime de difamação. Mas e qual é um detalhe aqui que eu preciso chamar a atenção? O crime de difamação é punido a título de dolo, seja dolo direto, dolo eventual, mas deve existir o animus diffamandi, ou seja, deve existir a intenção de manchar, de denegrir a honra daquela vítima. Porque se houver um outro objetivo naquela situação, como por exemplo, o animus narrandi, não existe o crime de difamação e o fato seria atípico. Vamos então ao exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Imagine que você vai trabalhar e deixa o seu filho de 3 anos de idade sendo cuidado pela babá. E aí no dia seguinte, quando você retorna do seu trabalho, chega uma vizinha e conta para você: olha, tome cuidado, sabe a sua babá? No momento que você vai trabalhar, ela fica ali nos amassos com o namorado e deixa seu filho sem fiscalização. Inclusive ontem, seu filho quase caiu na piscina e se afogou. Então tome cuidado, já que isso daí pode acontecer novamente. Então nessa situação, a vizinha não estava com ânimo difamandi, ela contou este fato determinado, mas não para manchar a honra da babá, mas simplesmente é um ânimo de narrar aquilo. Para quê? Para que aquela criança não corra mais perigo aí nos próximos dias. Então, se o ânimos for de brincadeira, ânimos jocandi, ânimos narrandi, ânimos consulendi, para dar conselho, ou para defender, ou para corrigir uma pessoa, em todas essas situações, não se caracteriza o crime de difamação. Voltando aqui aos requisitos do crime de difamação, além de um fato determinado que seja ofensivo e não criminoso, a ofensa deve se dirigir à pessoa determinada, já que assim como na calúnia deve ser apontada a autoria de uma pessoa determinada, também não é preciso que o fato ofensivo seja falso. Isso eu já falei agora há pouco. E a intenção, deve haver a intenção de ofender o animus diffamandi. E a exceção da verdade? Cabe ou não cabe nos crimes de difamação? Então aqui a regra é que não cabe exceção da verdade nos crimes de difamação. Regra, não cabe. Mas há uma única exceção prevista no Código Penal. E essa exceção, ela se encontra no parágrafo único do artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
Então, por que em regra não cabe exceção da verdade na difamação? Porque não importa se o fato é verdadeiro ou falso, existe difamação, seja o fato verdadeiro ou seja falso. Então, o que adianta você provar na defesa que aquilo é verdade, se mesmo assim teria crime de difamação? Mas por que será que existe essa única exceção em relação ao funcionário público no exercício das funções? Porque esse fato determinado cometido pelo funcionário público, mesmo que ele seja verdade e não seja criminoso, por isso difamação, é de interesse público que se saiba, que se tenha conhecimento daquele fato. Então, vamos supor que a pessoa diga que o funcionário público chega todo dia embriagado no trabalho ou que dorme todos os dias em serviço. Nessa situação, apesar de não existir um crime, existe um fato ofensivo, mas pode existir uma falta funcional e aquele funcionário público ser até desligado dos quadros ali da administração. Então, por isso é sim importante que o querelado na sua defesa possa provar que esse fato é verdadeiro. Então, vamos agora voltar lá na nossa tabela para preencher a coluna da difamação. Então, na difamação se atribui também, como já dissemos na calúnia, um fato determinado atinge também a honra objetiva, aquilo que terceiros pensam sobre a vítima. A imputação não precisa ser falsa na difamação, já vimos que ela pode ser tanto falsa como também verdadeira. Em relação à consumação, tudo que eu já disse sobre a calúnia também se aplica à difamação. A consumação se dá quando o terceiro toma conhecimento da ofensa, até porque na difamação se tutela a honra objetiva, por isso que é assim, e o crime também é formal. Cabe exceção da verdade? Aqui na difamação a regra é que não. Lembrando que tem a exceção do funcionário público. Não deixem de copiar a tabela junto com as exceções para não se confundir e esquecer depois. Então, finalmente, agora vamos para o último dos crimes contra a honra, que é a injúria. E a injúria está prevista lá no artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, já que na injúria, diferentemente da calúnia e da difamação, tutela-se a honra subjetiva, que é aquilo que a própria vítima pensa sobre ela, sobre seus próprios atributos físicos, morais, intelectuais. Então, aqui o direito penal vai proteger a autoestima de cada pessoa, o amor próprio. Então, aqui já existe a primeira diferença da injúria com a calúnia e com a difamação. E aí, qual que é a segunda grande diferença? A segunda grande diferença é que na injúria não há imputação de um fato determinado. Na injúria existe a imputação de uma característica negativa. Então, se enquadram aqui os xingamentos, as palavras que insultam alguém, ou seja, tudo aquilo de ruim, de negativo, que possa afetar a autoestima da vítima. Então, caracteriza aqui injúria, a ofensa, como diz o tipo penal, a dignidade ou o decoro. E qual que é a diferença entre dignidade e decoro? A dignidade é a ofensa aos atributos morais de alguém. Então, seria chamar alguém de vagabundo, de corrupto, de ladrão, de bagulhão. Ou seja, são palavras que afetam os atributos morais e aquela pessoa ficaria com a sua autoestima abalada. Então, estão percebendo aqui que eu usei características, em nenhum momento eu apontei um fato com autoria e circunstâncias. E o que é o decoro? É a ofensa aos atributos físicos e intelectuais de alguém. Então, seria chamar alguém de ignorante, de loira burra, ou então atributos físicos, chamar alguém de baleia, de palito,
alguma coisa que ofende o aspecto físico também da pessoa. Então, não confundam mais, na injúria, nada de fato determinado, mas sim de característica negativa. E aqui, quando eu coloquei, então, os requisitos, primeiro, imputação de uma característica negativa, 2, a ofensa também deve se dirigir à pessoa determinada, 3, também deve haver a intenção de ofender, então também tem que ter o ânimos injuriandi, porque do mesmo modo que eu já falei, se a intenção é narrar uma situação, defender, aconselhar, o fato é atípico, não haveria crime de injúria. Então imagine que uma amiga se dirija a outra de um modo super carinhoso, dando um conselho, quando elas estão ali sozinhas, e diga: ai, amiga, claro que ninguém quer continuar, ninguém quer levar você a sério. Você é mó vaca, né? Você dá no primeiro encontro. Então, nessa situação, quando a amiga chama outra de vaca, até existem pessoas que acham isso carinhoso. Então, nessa situação entre duas amigas, a intenção não foi de injuriar aquela amiga, não foi de ofender, mas sim de dar um conselho. E por isso, então, o fato seria atípico por falta da intenção de injuriar. E por último, cabe exceção da verdade na injúria? Coloquei aqui, não cabe exceção da verdade. Então aqui na injúria não há nenhuma exceção, não cabe exceção da verdade. E por quê? Porque não importa se aquela característica negativa é verdadeira ou se é falsa. Pode ser que todo mundo seja até unânime de achar aquela pessoa feia, e nem por isso a pessoa se livra, deixa de responder pelo crime de injúria. Então, imagine se numa audiência de instrução e julgamento, o querelado chegasse para o juiz e falasse assim: não, mas ela realmente é uma loira burra, vamos agora fazer aqui o teste de inteligência que eu vou provar que isso é verdade. Aí que você acabaria de vez com a autoestima daquela pessoa. Ou então uma pessoa que foi chamada de feia, de bagulhão, de trecão, e aí na audiência você falasse: vou provar que ela é feia, vamos fazer uma fila aqui no fórum e perguntar para todo mundo se acham ela bonita ou se acham ela feia. Gente, não importa, ainda que todo mundo achasse a pessoa feia, jamais alguém tem o direito de abalar a autoestima de outra pessoa, então crime de injúria. Tudo bem? Então vamos terminar aqui de completar a nossa tabela. Vamos ali à terceira coluna. Então, na injúria, existe a atribuição de, não é fato determinado, mas sim de característica negativa. Atinge a honra subjetiva, que é o que a própria vítima pensa de si. Pressupõe que a imputação seja falsa? Não, aqui tanto faz, poderia ser falsa, poderia ser verdadeira, mesmo assim teria crime de injúria. Quanto à consumação, gente, aqui já muda um pouco na injúria, por quê? A consumação do crime não se dá quando o terceiro toma conhecimento da ofensa. Já que estamos falando de honra subjetiva, a consumação se dá quando a própria vítima toma conhecimento de que foi ofendida, seja de forma presencial ou porque alguém lhe contou, mas o crime só está consumado neste momento, quando a vítima fica sabendo da ofensa. E cabe exceção da verdade? Na injúria não cabe. E aqui não tem exceção. Tudo bem? Então vocês podem perceber até aqui na tabela, foi colocado em ordem de gravidade. O crime mais grave é a calúnia, depois a difamação e depois, por último, a injúria. Todas as três são infrações de menor potencial ofensivo, com pena máxima até 2 anos. Mas aqui eu estou falando do tipo fundamental dos crimes contra a honra. Porque agora a gente vai, para terminar, dar uma olhadinha nas qualificadoras da injúria. Nas qualificadoras da injúria, a pena é bem maior do que o tipo fundamental da injúria. Inclusive, tem uma das injúrias, que é a racial preconceituosa, que não é infração de menor potencial ofensivo. É o único crime contra a honra que não é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, agora vamos analisar as qualificadoras da injúria. A primeira delas é injúria real,
que está no parágrafo 2º do artigo 140. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, aqui na injúria real, ocorre uma agressão física no meio de execução. Então, nesse meio de execução, tanto as vias de fato como a violência devem ser, para caracterizar a injúria real, aviltantes. E o que significa aviltantes? Significa humilhantes. Então, tanto a via de fato como a violência devem, de alguma forma, estar humilhando aquela vítima. Então, na violência, não importando se essa lesão pode ser leve, grave ou gravíssima, um detalhe, nessa situação de violência, o próprio tipo penal fala que também deve se aplicar a pena correspondente à violência. Então, aqui é determinado um concurso de crimes. Além da injúria real, também o agente deve responder pela lesão corporal, seja leve, grave ou gravíssima. Já as vias de fato ficam absorvidas. Então, quando que ocorre essa injúria real? Então, essa situação é dada pela doutrina com alguns exemplos. Seria, por exemplo, um cuspe na cara da vítima, seria um tabefe, um bofetão no rosto da vítima, seria jogar cerveja no cabelo da vítima, ou então um tomate ali no meio de um discurso que aquela pessoa está fazendo para que ela seja humilhada diante de seu público, ou o exemplo mais interessante aí citado pela doutrina, jogar fezes na vítima. Aposto que aí algumas pessoas devem ter gostado dessa ideia. Imagine que humilhante a pessoa receber um monte de cocô, né? Então, nessa situação de injúria real, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano é um pouco mais grave do que a injúria simples, mas mesmo assim uma infração de menor potencial ofensivo. Já por último, temos a injúria racial ou a injúria preconceituosa. Agora sim, com uma pena maior, até 3 anos, não sendo nem infração de menor potencial ofensivo. E está lá no parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, na injúria preconceituosa contra a pessoa idosa, importante vocês notarem que essa característica negativa tem que ser inerente à pessoa idosa e não simplesmente estar xingando um idoso. Então, se você xinga um idoso de ladrão, isso não é a injúria preconceituosa, porque não tem, a condição de ladrão não tem nada a ver com a sua condição de idoso, poderia ser um jovem, um idoso. Agora, as coisas mudam se você de repente chamar o quê? O idoso de velho babão, de velho esclerosado, de velho defunto. Então, nessas situações, sim, a ofensa é dirigida à sua condição. Enquanto as pessoas com deficiência, poderia ser injúria preconceituosa, chamar a pessoa de toco, de ponto e vírgula, de saci pererê. Então, vocês podem notar que são tudo características negativas inerentes à condição de pessoa com deficiência. Já a injúria racial, ela não está ligada apenas à raça, mas também à cor, etnia, religião e origem. Aqui deve-se tomar bastante cuidado para não confundir injúria racial com um crime de racismo que está lá tipificado na Lei 7.716 de 89, porque lá também se pune discriminar ou ter preconceito contra pessoas em razão da sua raça, cor, etnia, religião, e lá se fala em procedência nacional, que seria a mesma coisa do que origem. Então, qual é o detalhe que vai diferenciar a injúria racial do racismo? O detalhe está se aquela característica negativa é dirigida a uma pessoa determinada. Lembrem que a injúria é injuriar alguém, né, alguém determinado. Ou então, se aquela característica negativa está sendo imputada de forma discriminatória e preconceituosa contra todo o grupo.
Então ficará muito mais fácil a gente chegar agora com exemplos concretos e práticos que já foram julgados aqui nos nossos tribunais. Em relação à injúria racial, teve aquela situação que muitos devem lembrar, que uma torcedora chamou um jogador de um time aqui do Brasil de macaco. Nessa situação, então, foi muito debatido, né, sobre qual era a tipificação e acabou se concluindo que era caso de injúria racial, já que era a pessoa determinada, o jogador de futebol, que estava sendo injuriado e não um grupo em razão de raça. Já em relação ao racismo, ficou configurado numa situação que aconteceu dentro de um avião entre um passageiro brasileiro e 2 comissários de bordo americanos, em situação que o voo vinha de Nova York até o Rio de Janeiro. Então, nessa situação, ficou caracterizado o racismo e a ofensa era em razão da origem. Por que ali no meio da discussão, da briga, os 2 comissários de bordo, um deles falou e o outro estimulou, induziu esse comportamento? Então, nessa situação, o que o comissário de bordo falou para o passageiro? Amanhã eu vou acordar lindo, jovem, orgulhoso, rico e poderoso americano. E você vai acordar o quê? Otário, canalha, depravado e miserável brasileiro. Concordam que só de eu estar falando isso, todos vocês brasileiros já se sentiram humilhados com essas características negativas? Então, considerando que a ofensa não foi só contra o passageiro, o modo como ele falou, usando a condição de brasileiro, comparando com a condição da nacionalidade americana, foi indiscriminada, essa ofensa foi discriminatória e preconceituosa contra todos os brasileiros. Então, considerando que, apesar de ser um passageiro xingado, a ofensa não foi só contra ele determinado, mas sim de forma indeterminada, como contra todo o grupo, de forma indiscriminada, contra todo o grupo de brasileiros. Então, só tem que tomar cuidado porque a tipificação é diferente e, inclusive, os efeitos, as consequências, pois na injúria racial é um crime prescritível, afiançável e de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Já o racismo é um crime imprescritível, inafiançável e de ação penal pública incondicionada. Bom, então era isso que eu tinha para falar hoje sobre os crimes contra a honra. Tentei aqui pincelar os pontos que mais têm incidência em provas de concursos públicos na OAB, mas claro que não foi a intenção neste momento aí de mais ou menos meia hora esgotar todo o tema. Então espero que possamos ter aí um próximo encontro. Até mais!